E aí galera, tá começando o Tá Servido. Eu sou a Juliana Franca e no programa de hoje vamos conhecer um pouco da culinária do Oriente Médio. O Oriente Médio é o berço da civilização e, consequentemente, da culinária. Há quem diga também que a comida árabe tem origem nas civilizações que povoaram os rios Tigre e Eufrates, que acabaram influenciando países vizinhos como Egito, Creta e Pérsia. Nestes rios já se praticava pesca, utilizando-se de sistemas de irrigação, cultivando legumes, cereais e frutas. A culinária árabe é uma das mais antigas do mundo e muito refinada no seu modo de preparo. As refeições são momentos sagrados em que as famílias se reúnem para confraternizar, ou seja, a comida é o ingrediente principal da comunicação. O termo cozinha árabe é muito amplo. A culinária é extremamente diversificada, já que temos aí uma grande variedade de países, costumes e tradições. E dentro dessa escolha, a gente resolveu pegar a história da Dona Paula e contar um pouco da importância do quibe cru dentro da família Abdala. O quibe teve sua origem no Mediterrâneo e no Iraque. Era uma comida tipicamente de classes menos favorecidas, devido à mistura de farinha de trigo e carne, que fazia com que os alimentos rendessem mais e, assim, alimentando mais pessoas daquela família. O nome quibe deriva da palavra quibe, que em árabe significa bola. Esse prato só chegou ao Brasil devido aos imigrantes libaneses que vieram para cá e incorporaram essa receita tipicamente árabe em nosso país. E aí, bateu aquela fominha? Hoje a gente tá em Itapecerica da Serra, na casa da Dona Paula Abdala, pra fazer a receita do quibe cru. E aí, tá servido? Tudo bom, Ju? Entre, por favor. Tudo começou quando eu comecei a passar férias na casa da minha avó. Ela me contou a história, que ela era filha única de alguns irmãos e ela estudava no orfanato e ela era prima do meu avô. Teve uma guerra e os pais dela faleceram, dele também. Aí fizeram um vestido para ela dizendo que ela ia fazer a primeira comunhão e ela se casou com meu avô. E aí ela não sabia cozinhar. E meu avô também não tinha nada assim de profissão. Aí ela começou a costurar para fora e aprendeu a fazer as comidas árabes. Aí em seguida ela ficou grávida do meu pai e veio de navio, que levou 40 dias da Síria para cá, do Líbano para o Brasil. Ela costurava para fora e meu avô era servente de pedreiro. E devido às guerras ou à vida, eles perderam tudo e ela se tornou uma grande cozinheira. Meu pai e minha mãe se casaram, eu nasci, cresci e passava as férias na casa da minha avó e aprendi a cozinhar com a minha avó. E foi a minha avó que me ensinou e devido às férias que eu passava lá, eu aprendi muita coisa com ela. Então, tudo que eu sei hoje eu devo à minha avó e à minha mãe. A primeira vez que eu vi fazer quibe cru foi na casa da minha avó. Aí depois eu gostava muito de comer tanto ele com pão sírio e azeite, como eu gostava de comer ele frito. Eu lembro disso que eu tinha uns 9, 10 anos. Depois eu comecei a aprender assim, a pegar mais prática com a minha mãe. Porque meu pai gostava muito de comida árabe e minha mãe fazia todos os tipos de comida árabe. E aí eu acabei aprendendo mais ainda com a minha mãe. Mas nas minhas férias escolares, eu ficava com a minha avó, ela fazia esfirra, fazia quibe, arroz com grão de bico, hummus butihine, doces árabes e tudo eu aprendi com a minha avó.
Eu vou ensinar para vocês a maneira mais fácil e simples de fazer um quibe que eu aprendi com a minha avó. Primeiro é o trigo, você deixa de molho por volta de 1h30, 2 horas. Aí depois você espreme ele bem espremidinho, coloca carne moída, hortelã picado bem miudinho, cebola e sal. Conforme você for misturando, você vai pingando óleo e vai molhando a mão na água, até amassar e ficar no sabor original do quibe. Então, agora aqui já tem um pouco da carne misturada com hortelã e eu vou colocar o resto dessa carne. Aí eu vou colocar esse restinho de hortelã. Eu vou colocar essa cebola. Não pode tirar o sumo da cebola, tá, gente? Eu vou colocar o trigo. Eu vou pegar daqui porque tem que ser espremido, não pode ser com toda a água que ele está de molho. Então você tem que espremer e pôr aqui, ó, ele esfarelando, entendeu? O preparo do trigo, você lava ele em 3, 4 águas, bem lavadinho. Aí depois você deixa ele de molho por volta de 1h30, 2 horas. Ele de molho, você põe todo o preparo, a carne, a cebola, o hortelã e espreme o trigo bem espremidinho. Porque se você não espremer ele bem espremidinho, se você deixar o trigo depois de 2 horas na geladeira, ele cria água e ele não pode criar água, entendeu? Para 1 quilo de carne moída, de preferência patinho moído na hora, você coloca meio quilo de trigo, né? Você coloca meio quilo de trigo de molho. Aí você colocou o sal, você coloca, vamos colocar mais ou menos esse tanto aqui de óleo, vai mais ou menos umas 2 colheres de óleo. Molha a mão e vai mexendo. Demora um pouquinho devido ter que misturar muito bem os ingredientes, entendeu? Como o trigo ficou bastante tempo de molho, ele está bem mais fácil de manejar. Realmente o sabor do quibe, ele está no hortelã e no trigo. Então você olha assim, ó, você vê que ainda está faltando um pouquinho de trigo. Então, o quibe está pronto, agora a gente vai preparar a degustação. Eu vou fazer uns bolinhos igual a esse aqui. Aí vocês vão comer amassando com garfo e comendo com pão francês. Porque o certo é comer com pão árabe. Mas como não foi comprado, a gente vai usar o pão francês. Aí vocês põem no prato, amassa, põe óleo, se aceitar um pouquinho de óleo e come com pão francês, tá bom? Quem vai me ajudar é a Ju, né, Ju? Então a gente vai arrumar a mesa, tá bom? Nós temos aqui o quibe e de acompanhamento um arroz com grão de bico. Vamos para a mesa? Bom, está tudo na mesa para vocês degustarem. Espero que vocês gostem. É isso aí, galera, esse foi o prato de hoje, espero que vocês tenham gostado. Mesmo eu tendo dificuldade de comer carne crua, o pessoal aqui aprovou, então é isso aí. E aí, tá servido? Eu achei muito bom, sério, muito bom. Eu já conheci o quibe cru e eu adoro, tá muito bom. Tá aprovada, dona Paula? Tá aprovada. Obrigada.